Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e eu disse que nesse devocional, quando eu retornasse, eu traria um cálice para nós participarmos da ceia do Senhor. E hoje será a nossa penúltima ceia do ano. Já chegamos praticamente no mês de dezembro e vamos seguindo, participando com amor, lendo a Bíblia, fazendo todas as leituras de maneira sistemática, entendendo algumas coisas que Deus tem falado ao nosso coração. E eu confesso a vocês que até agora, enquanto eu estou gravando este devocional, o meu coração ainda está trêmulo diante do versículo 18 do capítulo 10 da carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios. Porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Muitas pessoas buscam o próprio louvor e às vezes nós até pensamos, oh meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Parece que as coisas não estão do jeito que eu gostaria, porque às vezes você se compara olhando para as pessoas e você vê as pessoas se autoproclamando, as pessoas promovendo a si mesmo, e você chega até a pensar que parece que elas estão melhor do que você. Mas aí vem a palavra de Deus e diz, olha, Deus não aprova, Deus não apoia aquele que a si mesmo se louva. Paulo continua falando sobre o ministério, e se defendendo, porque as pessoas diziam, Paulo, ele escreve umas cartas duras para a gente, mas quando ele está presente, parece que ele fala um pouco mais manso, ou às vezes um pouco duro na presença, e depois ele manda uma carta, parece que suavizando, e aí Paulo continua falando, e capítulo 11 agora, quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, eu estou trabalhando porque eu tenho um compromisso com o dono da igreja, eu tenho um compromisso com o marido da igreja. Eu quero apresentar essa noiva pura, eu quero apresentar essa noiva como uma virgem pura, não quero apresentar uma igreja contaminada, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de algum modo corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Por favor, se você puder marcar esse versículo 3. Muitas pessoas estão sendo enganadas, porque em Cristo há uma simplicidade. O Evangelho de Cristo, ele é um evangelho simples de entender, simples de lidar. E as pessoas acabam se afastando da simplicidade e sendo enganados pelo inimigo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou, contudo, no conhecimento, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente
entre vós, que às vezes vocês me chamam de duro na palavra, mas eu tenho um compromisso com Deus e preciso fazer segundo o que Deus está me orientando. Porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, tinha necessidade, e a ninguém fui pesado. Quando eu estava aí, falando agora das necessidades, Paulo está dizendo, eu recebia suporte de outras igrejas, mas de vocês, quando eu estive aí, eu tinha necessidade, mas eu não fui pesado a vocês, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram as minhas necessidades. Em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Será que você não está numa igreja que o pastor está fazendo você sentir pesado? Será que o evangelho para você, com tantas imposições que os pastores põem, será que não está sendo pesado? Principalmente no tocante a financeiro, porque os pastores acabam colocando muito peso financeiro em cima das ovelhas. Aí você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo, você tem que matricular nisso, você tem que estudar isso, você tem que ir no congresso X, congresso Y, compra a camiseta desta, camiseta daquela, paga o ingresso, compra o ingresso, e aí daqui a pouco você não tem vida. Parece que tudo que você faz fica na mão da igreja. E o pior é que se você se desviar, você nunca mais vai querer voltar para o evangelho. Eu acho que enquanto você tem temor a Deus, posso lhe dar um conselho? Sai desse lugar. Sai desse lugar. Porque se você perder o temor a Deus, você nunca mais vai querer saber do evangelho de Cristo. Infelizmente, Paulo está dizendo aqui para nós, sabe? Irmãos, os irmãos que vieram da Macedônia, eles me ajudaram para não ser pesado, tá? Porque eles supriram a minha necessidade, porque eu não quis ser um peso para vocês. Se você olhar, faz uma conta, irmão. Eu entendo perfeitamente que com amor, com alegria, aqueles que amam e têm certeza que devem contribuir com a 10ª parte, com uma oferta de amor, de coração, isso é a obra de Deus. Agora, aí você tem que pagar um curso, que vai ter um curso na igreja, tem que pagar encontro de casais, encontro de mulher, encontro de homem, encontro de criança, encontro de não sei isso, encontro de não sei aquilo. Aí se você jogar na ponta do lápis, eu sei que você não joga porque você acha que tudo é pela fé e tudo é para o seu bem-estar. E às vezes nem é para o seu bem-estar. Você fica ali entretendo, mas no final do dia pergunta o que você aprendeu naquele congresso. Você não aprendeu nada, não acrescentou nada na sua vida espiritual. Agora, para eles talvez tenha acrescentado, porque eles ficaram felizes com a participação em massa, as pessoas tiveram, o pregador que trouxeram para pregar, enfim. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe, mas o que eu faço o farei, para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Cuidado, irmãos. Verso 13. Existem apóstolos fraudulentos e existem obreiros fraudulentos. Existem também transfigurados, existem obreiros fraudulentos, transfigurados em pastores, em apóstolos. Paulo está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo. Lê o versículo 13, que você vai entender o que Paulo está dizendo aqui. Acompanhe comigo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. Você sabia que até o Satanás pode se transfigurar num anjo de luz tentando levar você para um outro caminho e desviar você do Evangelho de Cristo e você perder a sua salvação? Não é muito, pois, que se os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Se é ministro da justiça, não é muito que, pois que
os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o seu fim será como as suas obras. 16. Outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém de vós vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, como insensato falo. Também eu tenho ousadia. Sou hebreu, também eu. Vocês são hebreus, também eu sou hebreu. São israelitas, eu também sou israelita. São descendentes de Abraão, também eu sou descendente de Abraão. Aqui Paulo está debatendo porque as pessoas estavam se firmando na sua genealogia, dizendo, mas Paulo, nós somos descendentes de Abraão, nós somos israelitas. E Paulo dizia, eu também. Mas nem por isso eu me exalto, nem por isso eu me acho melhor que os outros. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, muito mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Paulo está dizendo aqui, falar para vocês o que eu passei. Eles são ministros de Cristo? Sim. Agora, vocês querem saber o que eu passei? Perigo de morte, açoites, prisões, sabe? Fome, trabalho. E aí? Recebei dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Ou seja, eu apanhei dos judeus. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Tá? 1 noite, 1 dia passei no abismo. Você sabia disso? Que Paulo passou 1 noite, 1 dia no abismo. Tá? Passei 1 noite no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, os próprios meus conterrâneos, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Olha, você sabia que existem falsos irmãos? Eu trabalho e fadiga, em vigílias, muitas vezes, passei fome, passei sede, em jejum muitas vezes, passei frio, passei nudez também, ou seja, um momento que eu não tinha com que cobrir, com que me agasalhar, tudo isso por causa do Evangelho, tá? Além das coisas exteriores, Paulo está dizendo no 28, além das coisas exteriores que eu enfrento, me oprime cada dia o cuidado que eu tenho pelas igrejas. Eu passo tudo isso aí que eu falei para vocês, mas eu tenho ainda, além disso, eu tenho um cuidado pelas igrejas de Deus. E ele disse, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem escandalize, que eu também não me escandalize, ou não abrase. Se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Porque Paulo está dizendo aqui, Paulo está dando aqui um show, uma aula, dizendo, vocês acham que são muita coisa? Deixa eu falar para vocês o que eu passei, para ver se vocês entendem o que é trabalhar. Porque é muito fácil você subir numa plataforma e dizer coisas. É muito fácil você abrir a boca e disparar contra tudo e todos.
Aí Paulo está dizendo, deixa eu mostrar o que eu fiz para vocês verem. Quem sabe assim vocês conseguem parar e perceber. Eu prefiro gloriar, dizendo, eu não sou forte, eu sou fraco. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso da ajuda do Senhor. Eu prefiro me gloriar na minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, por guarda as portas da cidade dos damascenos, querendo me prender. Eu estava passando por Damasco, Paulo está dizendo, na época do rei Aretas. Eles tentaram me prender, uma emboscada. E vocês não sabem, Paulo está dizendo. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha. E assim escapei das suas mãos. Paulo está dizendo assim, vocês pensam que é fácil, gente? Agora, é claro que Paulo está mostrando tudo que ele passou para dizer aqueles falsos apóstolos, aqueles falsos irmãos que eram exploradores do povo, que se autopromoviam apóstolos, que se autopromoviam como se fossem dono da verdade. E Paulo está dizendo, cadê o trabalho de vocês? O que é que vocês fizeram de fato para o Evangelho? Paulo está dizendo, se olhar o que vocês fizeram, vocês só fizeram mal para o Evangelho. Quem vocês construíram? Quem vocês ganharam para Jesus? Quem vocês trouxeram para Jesus? Eu lembro que uma vez eu estava na África e quando eu fiquei sabendo que várias pessoas estavam desviando da igreja, o irmão contava muita piada, falava muita coisa e as pessoas estavam desviando, e eu disse para a liderança, e eles falaram, o que te importa? Isso não é problema seu. E eu fiquei muito chateado, porque eu pensei, mas se não é problema meu, peraí, eu ganhei muitas daquelas pessoas para Jesus. E o dia que eu chegar no céu, eu vou chegar e não ter essas pessoas comigo? E não ter essas pessoas salvas? Como assim que te importa? Como assim? Quer dizer que as almas não importam? Em outras palavras, as pessoas estão desviando e aí não é problema meu me preocupar com as pessoas. Como não preocupar com as pessoas? Isso queimou meu coração. E eu fiquei decepcionado com a resposta. Porque eu achei que iriam dizer, o que você pode fazer para ajudar? Você pode aconselhar, você pode ir lá, você pode tentar ajudar as pessoas. E a resposta que eu tive foi, que te importa? Isso não é problema seu. Eu acredito que Deus nos trouxe de volta para recuperar as almas que estão, algumas indo, sabe, se desviando. E é por isso que nós estamos aqui, para conversar com você sobre o Evangelho. Porque não adianta eu ter ganho muitas almas para Jesus, chegar no céu, Deus vai falar, José, bacana, você fez um trabalho legal, só que daqueles que você ganhou não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui, Zé. Todos se desviaram. Poxa, eu não quero ter só o trabalho. É o que Paulo está dizendo, eu quero as almas. Aí Paulo está dizendo, você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu sofri. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que o chamava de falso apóstolo, que chamava ele de vários nomes, usurpador da fé, enganador. E a igreja de Corinto recusou muitas vezes ajudar Paulo, que o próprio Paulo ganhou aqueles irmãos recusaram ajudar Paulo na necessidade de Paulo. Só que Paulo disse, eu não me importo não, gente. Eu estou aqui com um objetivo, eu quero cuidar de vocês, porque eu sei, lá no verso 3, ele disse assim, ó, sabe, deixa eu falar para vocês, eu estou aqui porque eu quero apresentar vocês, olha só, ele diz assim no verso 2, eu estou aqui porque eu quero apresentar vocês como, ó, que interessante, eu quero apresentar o meu zelo, a minha dedicação
é porque eu quero apresentar vocês como uma virgem pura ao marido. Isto é, eu quero uma igreja pura, santa, sendo apresentada ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é parte da igreja pura e santa, eu tenho aqui o meu cálice na mão e desculpa às vezes a minha ousadia no dizer, mas eu tenho um compromisso, como Paulo disse, além das coisas exteriores, me pesa cada dia o cuidado que eu tenho para com a igreja de Deus. Segura o cálice na sua mão e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai das maravilhas, Pai da glória. Rei eterno, soberano Senhor. Não há outro além de ti, meu Deus, porque diante do Senhor, Deus nenhum se formou. Nunca houve e jamais haverá um Deus tão maravilhoso como o Senhor, que se importa conosco. E por mais que nós estejamos vivendo num mundo pecaminoso, Senhor, ainda existem aqueles que com coração puro clama e busca a tua presença. E aqui estamos nós para clamar e buscar a tua santa presença. Ó Senhor, venha nos ajudar. Ó Senhor, venha estender as suas mãos e tenha misericórdia e compaixão de cada um de nós. Abençoa este pão, este cálice, consagra-o, santifica-o no teu nome. Comendo e bebendo deste cálice e deste pão, nós receberemos as suas bênçãos, as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Amém. Pode pegar o pão e comer agora, em nome de Jesus. Levante o cálice, nós te damos graças, ó Senhor, por este cálice. Queremos que seja consagrado e abençoado, para que todos também recebam desta graça, desta bênção, deste momento especial. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos em teu nome e abençoamos. Amém. Pode beber do cálice. Graças a Deus. Oh, meu Senhor, meu Pai e meu Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que está orando agora conosco. Sobre a vida de cada pessoa, seja as suas bênçãos, e eu entrego nas tuas mãos verdadeiramente a vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Essa leitura, gente, vai ser uma das coisas mais importantes da nossa vida, pode ter certeza. Todos vocês que estão acompanhando comigo esse devocional da leitura da Bíblia, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Por favor, me conte nos comentários depois como tem sido a experiência de ler a Bíblia conosco todos os dias aqui no nosso canal no YouTube. Deus abençoe a todos, forte abraço, ótimo domingo e que Deus os abençoe. Até lá.